tem direito a... Não tem direito a... Não vai ficar esperando os outros, né? Então vamos seguir para frente, né? Estão vendo minha tela, pessoal? Sim, eu tô. Professor, Oi, Aqui ainda não apareceu, professor. tá. Ah, agora apareceu. Beleza. Então vamos em frente. Deixa eu ver se tá. Então, como muitos de vocês já sabem, né? A semana que vem vai ser nossa prova, né? Então, a prova, a nossa prova bimestral, né? Então, a prova ela vai ser online, né? Então, a prova vai ser de 10 questões, né? De múltipla escolha, só tem uma resposta correta, né? A gente vai ter um formulário, né, com link para vocês responderem, né? O link possibilita mandar várias vezes, mas só vai ser considerado a primeira que vocês enviarem, né? Então eu vou disponibilizar esse link a partir do dia 24, né, que é sexta-feira que vem às 19 horas. Ele vai ficar liberado até o dia 27, né, às 23h30, tá? Então vocês têm mais de 72 horas para resolver a prova, né? Então tem bastante tempo. Às vezes tem algum problema de internet, alguma coisa, né? E dá tempo tranquilo para responder 10 questões aí, tá? O link ele vai estar disponibilizado na, na unidade de 1, seção 1, na pré-aula, e ele vai estar com esse título, né? Prova bimestral B1. Já tenho aqui a mensagem, né, disponível do dia 24/4 às 19 horas até 27/3 às 23h30, tá? No dia da aula, da próxima sexta-feira, né, nós não teremos aula, mas eu vou estar online. Se vocês quiserem, tiver dúvida, eu vou ficar 1h30, 2 horas online, para a gente conversar, ver se vocês estão acessando o link e tudo mais, tá? Então, fica disponível aí, né? Aí vocês entrando, né, vai ter esse link aqui. Clicando no link, vai já entrar na prova, né? Aqui é aquela mesma mensagem que eu mostrei para vocês. A prova é um formulário da Microsoft. Vocês vão colocar o nome é a opção para colocar e-mail, vai solicitar o e-mail, vai solicitar o RA, o CPF, qual que é o semestre que vocês estão cursando, todas as informações, né? Vocês colocando o e-mail direitinho, né? Logo no dia 28, eu já retorno e-mail para vocês com a nota, né? Mas na sexta-feira da outra semana, depois da prova, né, da semana da prova, a gente vai fazer, além da aula, a gente faz uma vista de prova, alguns comentários sobre as questões, tá? Então, o formulário vocês vão rolando ele para baixo, né? E na última questão, vocês vão ter aqui o símbolo de enviar, né? Então, vocês vão clicar
e vão mandar. Mas aí vocês só vão... Eu peço para vocês só enviarem depois de ter certeza de todas as questões, né? Então, responde todas as questões e dá o enviar, né? Então, as questões vão ser desse tipo aqui, né? São as questões que tem no livro, não vamos estar inventando muita coisa, né? Tá? Aí depois, quando vocês enviarem, vocês recebem na tela de vocês que a prova foi entregue. Na própria tela, vocês vão receber, tá? Deu o enviar, recebe a mensagem. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação à prova? Só para confirmar, né? Essa aqui é mesmo a letra E, né? Tem a explicação aqui, que essa questão é a letra E. Tranquilo com relação à prova, pessoal? Pelo Tranquilo. visto, sim. Tranquilo, né? Então, vamos em frente. Então, hoje a gente vai... a gente está na unidade 2, seção 2, vamos estar falando de alavancagem financeira, né? Na semana retrasada, a gente falou da alavancagem operacional, né? Que tinha algumas formas de índices para fazer a comparação se a empresa estava tendo funcionalidade operacionalmente, né? E agora é a alavancagem financeira, né? Então, a gente pode definir a alavancagem financeira como sendo a capacidade da organização de usar seus encargos fixos, financeiros fixos, para maximizar os efeitos do LAGIR, né? Que é o o lucro antes do imposto de renda, né? Sobre o lucro por ação, LPA, lucro por ação, né? Tá? Então, como que a gente vai chegar no lucro por ação, né? Que é o final do nosso quadro, né? Então, na alavancagem operacional, a gente trabalhou com a receita das vendas, né? O custo das mercadorias vendidas, aí a gente tinha o lucro bruto e subtraía as despesas operacionais, além a gente chegava no lucro antes do imposto de renda, né? Agora, para alavancagem financeira, a gente tem outros tipos de despesas, né? Então, um primeiro é o juro, né? E aí, subtraindo o juro do lucro, a gente vai ter o lucro antes dos juros de imposto de renda, depois a gente tira o imposto de renda, né? Aí a gente vai ter o lucro após o imposto de renda. Aí, ligado a ações, a gente vai subtrair os dividendos pagos por ações, né? A gente vai ter o lucro disponível para os acionistas de ações ordinárias. Então, depois, com o valor do lucro, né, a gente vai dividir pelo número de ações ordinárias e a gente chegou no lucro, né, para os acionistas de ações ordinárias, aí dividindo pelo número de ações ordinárias, a gente vai chegar pelo lucro por ação, tá? Então, é essa sequência de ações que é feita em cima das despesas fixas, do imposto de renda e tudo mais, tá? Então, o que ele comenta com a gente, né? Os dividendos anuais sobre as ações preferenciais são de R$ 2,50, né, por ação. Então, vezes 10 mil ações, a gente tem R$ 25.000, né? Então, a gente sabe também que para definir através do setor financeiro, que é a incidência do imposto de renda é 34%
sobre lucro, né, sobre o lucro operacional. Então, aqui são dados que está sendo passado para a gente, tá? Então, olhando por esses valores, né, ele traz para a gente. Esse aqui é um exemplo, né? Então, a gente tem o 147.900, que é o lucro, né, antes do imposto de renda. São dados isso aqui, né? Os juros, R$ 30.000, aí faz a subtração. A gente vai para o lucro líquido antes dos juros do imposto de renda, 117.900, que aqui é chamado LAIR, né? Vocês lembram isso aqui tudo lá da contabilidade, né? Aí você subtrai o imposto de renda, que aqui no caso é 34%. Então, 34% de 117.900 é 40.086. Fazendo essa subtração, a gente chega no 77.814, que é o lucro líquido após o imposto de renda. Aí a gente tem os dividendos, né, que foram apontados lá 2,5% de ações das 10 mil ações, a gente chegou nos 25 mil para dividendos para ser pago para os acionistas. Aí, subtraindo, a gente vai chegar no lucro disponível para os acionistas, que é 52.814. Esse lucro, o que ele vai fazer? Você vai fazer uma divisão pelo número de ações. E aí você vai chegar o lucro por ação, que é 3,52, R$ 3,52, né? Uma dúvida, professor. Oi. Eu esqueci. Qual que é a diferença mesmo do LADIR e do LAIR? Eu sei que um é lucro líquido antes dos juros e imposto de renda, correto? Mas seria dos dois? Não. O LAIR, ele está até fazendo aqui. Ó. O LAGIR, né? É o antes do imposto de renda. É o lucro operacional, aquilo que a gente viu. Vou voltar a tela aqui, tá? Ó, isso aqui, ó. O que é o LAGIR? Você tem a receita, você tem os custos da mercadoria vendida, você tem o lucro bruto. Aí você tem as despesas operacionais, aí você tem o LAGIR, tá? É antes do imposto de renda, e depois você desconta os juros, aí você vai ficar com lucro líquido antes dos juros do imposto de renda, tá? Entendi, Tudo bem? obrigado. É. Tá, aqui a gente só faz a parte de baixo da. A gente faz a parte de baixo da tabela, né? Até aqui tudo bem sobre o lucro? Sim, professor. Por mim, sim. Ah, legal. Deixa eu só mandar o link para uma aluna, um instantinho só. Pronto, vamos em frente. Então, aí ele traz para a gente, né, para compreender essa alavancagem financeira, né, e o efeito sobre o lucro por ação, ele traz para a gente aqui para fazer dois exemplos, né? Um primeiro, a gente vai pegar sobre, sobre o lucro, a gente vai fazer 30% a mais. Vamos supor que o nosso lucro chegue 30% a mais, né? E depois nós vamos fazer
o cálculo em cima do Lagir também, com 30% a menos. Vamos ver qual que é o comportamento do lucro por ação, tá? Então, o que que ele faz aqui? Em cima do 147.900 do Lagir, né? Ele pega e coloca um lucro de 30%, tá? Então, vai para 192.270, tá? E aí, os valores aqui são todos os mesmos, né? Se a gente voltar aqui a gente faz todos os cálculos, né? E aí, se chega aqui no final, a gente está dando um lucro por ação 5,47. A gente aumentou o lucro, né? E a gente teve um lucro por ação 5,47. Anteriormente, a gente tinha o lucro aqui 3,52, né? Tá? Então, aqui foi para 5,47. Aí, o que que ele traz para a gente, né? Ele faz aqui uma comparação para ver qual foi o percentual de aumento que a gente teve em cima do valor da ação, né? Então, o valor novo é 5,47, o anterior era 3,52, ele vai calcular qual que é o percentual que teve o acrescido por ação. Então, a gente teve 30%, teve um aumento de 30% no Lagir, né? E a gente chegou a 55% a variação no valor da ação, tá? Professor, pode voltar um slide rapidinho? Só para fazer uma Tá, reflexão. pode falar. Não, é isso mesmo, era só uma dúvida que bateu aqui, mas por olhar o gráfico eu já entendi. Obrigado. Tá legal. Pode continuar. Tá legal. Bom, então a gente chegou aqui 55,40, né? Aqui só para completar, né? Como que a gente chegou nesse 55,40%? É uma regrinha de 3, né? Tá? Aí nós vamos fazer o contrário, né? Nós vamos diminuir o Lagir em 30%. Então, de 147 e 900, a gente extrai 30% no lucro, vai para 103.530, tá? A gente vai fazer as mesmas sequência de contas, né? E a gente vai chegar no lucro por ação 1,57, quer dizer, a gente reduziu 30% do Lagir e o lucro por ação caiu para 1,57. Da mesma forma, né, ele faz um cálculo sobre a variação, só que agora a variação dá para menor, né? Porque antes era 3,52, agora foi para 1,57, foi uma variação para menor, e aí ele reduziu um valor negativo de menos 55,40%. Então, se você olhar, né, aumentando em 30%, você tem 55,40% positivo. Diminuindo em 30%, você tem 55,40 negativo. Né? Aí, qual a análise que ele faz para a gente? Né? Então, ao avaliarmos as consequências sobre o LPA de uma variação percentual no Lagir, percebemos que as consequências a cada percentual para mais ou para menos no Lagir,
ocorre um aumento ou diminuição proporcional ao lucro por ação. Então, essa inicialmente é essa análise que ele faz, que ele traz para a gente, né? Entenderam, né, pessoal, esse cálculo, né? Então, ele chega a essa conclusão que se você não tiver nenhuma diferença em nada no seu, ou juros, ou mais é os juros, né, que são, ou mesmo nos dividendos que você chega, se você cresce o lucro da mesma proporção, você vai crescer no lucro por ação. E se cai, é a mesma situação, tá? Essa análise que ele faz para a gente, tá? Aí, seguindo em frente, né, a gente tem uma frase aqui, né? Alguém está sentado na sombra hoje, sentado na sombra de uma árvore, né? Porque alguém plantou uma árvore há muito tempo, né? O que vocês acham que poderia nos trazer como reflexão essa frase? Warren Buffett. Professor, Warren Buffett é um dos maiores investidores do mundo, né? Investidores da Bolsa. Nesse ponto aí, ele deixa claro em relação a investimentos, do meu ponto de vista, né? Se você plantou uma árvore, se você começou a investir cedo, e você no futuro obtém uma como é que eu posso dizer, uma independência financeira, que seria a sombra da árvore, é porque você começou a investir, começou a ter o hábito, né? Eu creio que seja isso. Pode ser essa análise dele mesmo, né? E de qualquer forma, né, a gente pode pensar isso, ele está posicionando com relação a investimento, né? Isso com certeza é nessa linha, né? Mas também eu acho que dá para a gente trazer para a nossa vida, né? Então, o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão estudando e o estudar, estão se preparando, isso também é plantar uma árvore, né? Se lá na frente vocês forem colher os frutos de ter uma formação universitária, alguma coisa, é porque vocês plantaram a árvore, regar e tudo mais, né? Também é uma linha de raciocínio, né? E é bem isso que você falou, Antônio. Ele, ele é um investidor, né? Filantrópico, né? Americano, é o principal acionista, presidente do conselho e diretor executivo do Berkshire Hathaway, né? Constantemente citado na lista do Forbes, das pessoas com maior capital no mundo, e ocupou o primeiro lugar em 2008, né? E está aqui o patrimônio líquido dele, né? 7,1 bilhões de dólares no ano 2020, né? O cara tem 89 anos, né? Então, mas é um investidor e é bem isso que você falou, que é muito ligado ao você começar a plantar e para depois colher os frutos lá na frente, né? Praticamente dono da Apple, né? Um dos investimento. É isso mesmo. Vamos em frente. A gente já viu a parte da alavancagem financeira, né? E ele traz para a gente aqui a GAF, né? O grau de alavancagem financeira. É uma medida em número de alavancagem financeira da empresa que representa a medida da variação da alavancagem da LPA sobre o Lagir, né? Professor, Oi. eu consegui entrar um pouco atrasado. Tem como você só voltar a parte do cálculo do Lagir assim bem rápido, por favor? Tá.
Aqui, o Lagir a gente já calculou na semana passada, né? O que nós estamos trazendo agora, né? O que nós estamos trazendo agora é o lucro por ação, né? E aqui é a primeira, aquilo que a gente vai ver. Então, na semana passada, não, semana retrasada que a gente fez a parte da alavancagem operacional, né? Então, a gente chegou na receita das vendas, o custo da mercadoria vendida, o lucro e as despesas, a gente chegou no Lagir, né? Agora entram outras despesas, né? Inclusive imposto de renda, juros e tudo mais, e até dividendos que são pagos pelas ações, aí a gente vai chegar no valor final, que é o lucro por ação, né? No caso aqui, ele aponta para a gente, né, um formato de cálculo, né, que você tem o lucro, o Lagir, já é um valor informado, né, do lucro da empresa. E aí você tem os juros, aí você vai fazendo os cálculos e tal, você chega no valor por ação, no lucro por ação, que é o lucro calculado para os acionistas, depois de extraído todas as despesas, né? E dividido pela quantidade de ações. Isso aqui são tudo dados trazidos, né? O que interessa para a gente, né? Isso que eu já venho falando algumas aulas, né? É não se preocupar, na verdade, com o cálculo. A gente faz o cálculo para poder ter uma base, né? Mas o importante é fazer essas análises, né? Então, o que você tem? Você tem o Lagir e aí você tem o lucro por ação, né? E o que eles trazem para a gente sobre a alavancagem financeira, né? Que eles trazem aqui para a gente uma reflexão, né, sobre você pode aumentar o seu Lagir em 30% ou diminuir em 30%. E ele fazendo os cálculos, no primeiro momento, você aumentando em 30%, você vai chegar no lucro por ação com 5,47, né? E nesse lucro, você fazendo a relação do novo valor do lucro por ação com o anterior, antes de aumentar os 30%, você vai chegar num percentual de aumento de 55,40, tá? Aqui é a regra de 3, né? E se você fizer a diminuição dos 30%, você vai chegar num lucro a 1,57, né? E fazendo da mesma forma a comparação de redução, você chegou numa queda no lucro da ação em menos 55,40. Então, o que ele comenta com a gente? Que o quanto você aumenta no Lagir, né, na mesma proporção você vai aumentar no lucro por ação. Se você reduzir no Lagir, na mesma linha, vai ser o mesmo percentual de diminuição no lucro por ação, tá? Esse em cima mais em cima é o retrospecto daquilo que a gente viu. E sempre voltando a falar, para a gente não é importante a gente ficar se preocupando com cálculos, mas muito nessa linha de análise e de entender um pouquinho o procedimento de como faz esse lado da análise, né? Que a gente trouxe o Warren Buffett, né? Que é o investidor, né? Então, que trouxe essa frase para a gente, tá? Então, Tudo desse bem? modo, eu entendo que o Lagir é de acordo com as minhas vendas, né? Se eu aumentar em 30%, eu vou aumentar a quantidade das ações para os meus acionistas, dos meus dividendos, certo? Sim, Isso? é isso mesmo. Mais ou menos isso. Tá, entendi. Pronto, Tá? pode ser. É o seu lucro, né? Você vai aumentar o seu lucro. Você pode aumentar. Depois você dá uma revisada na aula anterior, você vai ver que o seu lucro ele não é só o aumento das vendas, né? Tem alguns fatores que envolvem, né?
E é o lucro, o custo também que vai te trazer um lucro, né? De repente, você aumenta as vendas, mas se você aumenta o seu custo, pode ser que você não vai aumentar o seu lucro operacional, né? Sim, daquele cálculo, eu lembro, sim. Obrigada. Tá? Sim. Então, o que ele traz para a gente, né? Se o grau da alavancagem calculado for maior que 1, então houve alavancagem financeira. E se o número representa, e o seu número representa quantas vezes o lucro por ação cresce a cada aumento no Lagir, tá? Então ele traz aqui mais uma comparação para a gente de valores, né? Então, o grau de alavancagem financeira é a variação do percentual do lucro por ação pela variação do percentual no Lagir, né? Aí, o que ele faz aqui? Ele aplica a fórmula. Primeiro, a variação de 30% do Lagir. Vocês lembram que deu 55% e 40% positivo, né? E que a gente aumentou o Lagir em 30%. É isso aqui, ó. A variação do percentual do Lagir. A gente aumentou em 30%. Então, o GAF deu 1,85. Se a gente for fazer para redução, né? Então, a gente teve uma variação negativa do Lagir em 30%, a gente também tinha dado menos 55 e 40, dividindo por menos 30%, né, que é a redução, também vai dar os 1,85, né? Então, o que ele fala? Que tanto você aumentar uma variação e reduzir a mesma variação, você vai ter o mesmo GAF, que aqui no caso é 1,85. E aqui ele comenta, né? Como o índice ficou maior que 1, 1,85 é maior que 1, né? Temos a alavancagem financeira e esse número calculado representa que para cada percentual aumentado no Lagir em 1%, ocorre um aumento de 1,85 no lucro por ação. Esse é o entendimento que se dá encontrando esse índice de 1,85%. Tá? Então, aqui são conceitos, né, pessoal? E é naquela linha da gente aprender a fazer análises e a gente, como futuros gestores, né, pode ser que tenha que ter um envolvimento nessa parte de ações, a empresa tem ações, vai fazer algum determinado trabalho, ou mesmo que a gente vá ser um pequeno investidor e saber o comportamento da empresa versus o lucro por ação, né? Então, é sempre nessa linha de conhecimento e fazer a análise, tá? Aqui ele traz para a gente também, no livro, né? Que a gente teve uma redução de 20% no Lagir e uma redução de 30% no LPA, tá? Então, aí ele traz para a gente para fazer um cálculo, né? E o GAF, você faz 30 sobre 20 e vai dar 1,5, né? Então, o que quer dizer aqui, né? Que houve uma alavancagem financeira, porque o GAF é maior que 1, né? Para cada variação do Lagir, e também você tem uma variação no LPA de 1,5 vezes, né? Então, o que poderia implicar numa variação do Lagir 20 e numa redução do LPA 30, né? A gente poderia ter a empresa se endividando, a empresa tendo um maior envolvimento, tendo que
gastar mais com juros. Deixa eu mostrar para vocês aqui a tabela, né? Por exemplo, aqui, usando aquele exemplo, né? Você tem um 20% de redução do lucro, mas aqui você pode, de alguma coisa, a empresa se endividar, aumentar os juros. Ela aumentando os juros, ela vai ter uma diminuição no lucro por ação, né? Então, é uma possibilidade, tá? Nessa linha aqui, né? Então, quer dizer, como ela aumentou alguma despesa, o imposto de renda, ele é calculado sobre o lucro, então não seria. E o que mais teria era isso, era ou os juros, ou mesmo a parte de dividendos a serem pagos, né? Que é definição da empresa e tudo mais. Então, mas de qualquer forma, você vai sempre buscar o GAF, ele vai ser sempre em cima da variação do percentual do LPA sobre a variação do percentual do LAGIR, tá? E sempre que for positivo, teve uma alavancagem financeira. Se a gente tivesse se a gente tivesse aqui um valor negativo do GAF, não tinha tido alavancagem financeira na empresa, né? Então, muitas vezes você pode ter, não ter valor de ações, as ações ficaram no negativo e tudo mais, né? Então, aí você não teve uma alavancagem financeira. A alavancagem é bem aquilo. De alguma forma, teve um crescimento, a alavancagem é aqui para frente, né? Então, teve um crescimento financeiro da empresa, mesmo tendo uma redução no lucro por ação, mas ainda continua num valor positivo, tá? Só uma dúvida, professor. Claro. O GAF tem que ser maior do que 1? Se for igual, então não há alavancagem financeira, se for igual a 1? Não, igual a 1, sim, é 1 ou maior. Tá? O que ele fala aqui, ó? É maior que 1, né? O 1 é considerado, tá? Entendi. Igual, então, ainda... Um é considerado. Agora, se tiver 0,9999, aí não é, porque ele já não... O que significa o 1, né? O que a gente pode trazer como significando 1? Na sua opinião, o que você acha que... o número 1, o que representa? Quando você faz acréscimo. quando você faz uma variação de dois valores, que nem aqui, ó. Você tem o percentual do LPA, né? E você tem uma divisão, né? Se você tiver o número de cima igual ao de baixo, o que significa? O que significa se você tiver o número de cima menor que o número de baixo? O de cima menor significa que houve um prejuízo, correto? O prejuízo pode ser prejuízo ou pode ser que não teve Nesse caso, a rentabilidade? Isso. Tá? O 1 é que teve um empate, né? E tendo empate, sempre você tá... É a mesma coisa que a gente viu na outra aula, né? Que era? Era aquele o ponto zero, né? Era aquele de quantidade de produtos, era aquilo que dava para pagar todas as nossas despesas, né? É a mesma coisa aqui. Você chegou no 1, você teve um empate, então você tá na linha de alavancagem. Agora você não está perdendo. A partir do momento que dá um número abaixo de 1, é que você começa a perder, tá? Tudo bem? Entendi. Tudo. Aí ele traz um outro exemplo para a gente aqui, né? Que ele fala o quê? Para a gente trabalhar com uma variação de 20% para mais e para menos, né?
O que vocês acham que vai acontecer aqui, tendo uma variação de 20% para mais ou para menos? Sem olhar os cálculos. Dá para ter alguma ideia? Para mais vai aumentar a minha rentabilidade, a rentabilidade, né? Como assim, Sim. é o investimento. Para menos eu tenho que Para começar mais ele a vai prestar aumentar. atenção. Aí tudo bem. Para mais vai aumentar o lucro por ação, tá? Tranquilo. Para Para menos ele vai. menos, se for menor que 1, eu tenho que prestar atenção, mas se permanecer no 1, eu não tenho É, nem mais nem menos, não é nem isso? menos. É isso sim. Agora, olhando aquilo que a gente fez aqui no exercício anterior, a gente teve nosso lucro aumentando de 30%. Aí a gente teve o valor na nossa ação cresceu proporcionalmente ao valor do lucro. E da mesma forma na redução, né? Agora, e aqui ele pede para a gente fazer com 20%. Então, vamos ver o comportamento, né? Eu aumentei em 20%, né? Aí deu 177.480, com os mesmos valores, né? A gente chegou no lucro por ação 4,82, tá? A gente tinha o mesmo lucro por ação no valor no anterior, 3,52, aqui eu cheguei num valor de 37%, que foi o meu crescimento do lucro por ação, tá? Isso com um acréscimo de 20%. E o GAF, o que ele é? A variação do percentual no LPA, né? Variação do percentual do lucro por ação sobre a variação do percentual do Lagir. Então, eu aumentei aqui é 37% sobre 30%. Então, deu o 1,85, tá? Que o meu GAF é 1,85. Agora, fazendo a redução de 20%. Então, de 147.900, reduzindo 20%, eu cheguei num lucro 118.320. Fazendo todos os cálculos, meu lucro por ação foi 2,22. Na memória de cálculo, né? E aqui fazendo 2,22 menos 3,52 vai dar 36,95, né? Aqui tem algum probleminha de arredondamento, né? Que na anterior, só voltando, deu 37, né? Mas aqui a gente tem alguma coisa de arredondamento do próprio Excel, que eu fiz o cálculo em Excel, né? Mas a gente fazendo a variação da mesma forma, colocando aqui, menos em cima aqui, menos 36,95, né? Sobre menos 20, porque a gente reduziu em 20 agora, também cheguei nos 1,85. Então, da mesma forma que a gente fez no aumento e redução de 30%, o que ele aponta para a gente, né? O GAF, ele dá o mesmo para as duas condições, ó, 1,85 aqui, voltando à tela, 1,85 para o acréscimo de 20%. Então, isso aqui é só para demonstrar que se o percentual de aumento ou decréscimo, a gente vai sempre chegar no GAF idêntico para as duas situações com o mesmo valor. Se aumenta 20%, aumenta 30%, você reduz 30%, reduz 20%, vai dar os dois no acréscimo e no decréscimo
você vai ter o mesmo GAF. E da mesma forma, você tem ele como sendo maior que 1, então teve uma alavancagem financeira, tá? Deu para entender aqui, pessoal? Aqui é só mesmo, foi só composto os valores para a gente demonstrar a parte do GAF aqui, tá? Então, o que a gente tem que guardar nessa linha da alavancagem financeira é isso. Se a gente tiver uma alavancagem, um aumento no lucro em qualquer percentual, no lucro, no LAGIR, né, no lucro antes do imposto de renda, o lucro por ação vai ser proporcional, tá? Ele traz para a gente também uma outra forma de fazer o grau de alavancagem financeira, né? Ele coloca tudo dentro de uma fórmula, né? Então, é o LAGIR sobre o LAGIR menos o juro, menos o dividendos, vezes menos a alíquota do imposto de renda, né? Então, ele joga tudo isso numa fórmula e ele também chega, ele trouxe aqui os valores, né? O LAGIR 147.900, isso são os valores que a gente vem trazendo aqui na aula toda, né? 147.900, o juro 30 mil, dividendos 25 mil, a taxa do imposto de renda 34, ele joga isso nessa fórmula e ele vai chegar também no 1,85, aquele primeiro que ele fez lá na parte no exercício que a gente fez, né? Tudo bem, pessoal? Deu para gravar aí o que a gente sai dessa análise em cima do LAGIR e o lucro por ação? Aí ele traz para a gente aqui mais um exercício aqui para a gente fixar um pouco mais, né? Ele fala que emitiu 200 mil reais em debêntures a um custo anual de 10%, né? Então, aqui, vocês lembram que aqui quando a gente emite debêntures, né? A gente tem um custo, né? Tem um custo de taxa, né? Então, 10% sobre 10 mil, que é 20 mil. Esse custo vai entrar na nossa fórmula como na parte de juros, né? O dividendo anual é R$ 2 por ação, 10 mil ações são 20 mil reais também. E o imposto de renda, 34. O que ele quer? Com base no demonstrativo do exercício, do resultado do exercício, calcule para a empresa a alavancagem financeira, bem como o grau da alavancagem, tá? Então, aqui estão os valores, né? Continuando com o LAGIR 147.900, agora os juros aqui 20 mil, porque os juros é a mesma coisa que seria um custo que a gente está pagando, né? Uma taxa, os dividendos aqui e um imposto de renda. Então, aqui utilizando a fórmula, né? Para a gente também usar de uma outra forma para fazer. A gente usando de uma outra forma para fazer, a gente tem, jogando os valores, o LAGIR 147.900, colocando aqui embaixo também 147.900, os juros, que que é a taxa, né? 20 mil, os dividendos 20 mil também,
aqui é só aplicar a fórmula mesmo, né? 1 sobre 1 menos a taxa, que é 1,034. Fazendo o cálculo, a gente vai chegar aqui no GAF 1,52, tá? Então, da mesma forma, é positivo, né? É maior que 1, então a gente teve alavancagem financeira. É nessa linha que se faz o cálculo, tá? Tudo bem, pessoal? É muita Certo. calculeira? Então, o que a gente tinha para mostrar hoje sobre a alavancagem financeira é isso, né? Eu queria saber se está tudo tranquilo, se tem dúvida com relação à prova. Pessoal que entrou depois, tem dúvida com relação à prova? Só uma dúvida, professor. Vai ter alguma conta na prova? Não, não vou. Vamos colocar só mais teoria, tá? Vamos fazer mais. Salvou, hein? Vamos fazer mais coisas algumas coisas para análise, tá? Vamos evitar colocar cálculo. É mais mesmo para a gente pegar um pouquinho da teoria, entender um pouco os conceitos da análise aí, tá? Vamos fazer questões mais ou menos parecidas com essa daqui, tá? Parecida com essa, né? Mais teórica, tal, para saber para que serve a alavancagem financeira, né? Tá? Então é mesmo conceitual. A gente precisa apresentar algumas coisas de cálculos, né? Para poder entender, porque como que a gente vai falar o que é 1,85, o que é 1,52, por que 1, por que maior que 1, mas o interessante é a gente ter a parte do conceito, tá? Fechou, obrigado. Oi, quem ia falar? Sobre a Oi. questão, sobre as questões, elas vão ser assim gradativas, assim que você responder uma, enviar, vai vir a outra, ou vai ser todas num conjunto do relatório? Não. A gente vai ter um formulário, né? Quando você entrar aqui, ó, vocês vão estar o link, né? Vai estar na unidade 1, seção 1 da pré-aula. Vai estar com esse título: Prova Bimestral B1. Aí eu já coloquei aqui o período que vai estar disponível, né? Do dia 24/4 às 19 horas até o 27/4 às 23h30. Então, vocês vão ter mais de 72 horas para fazer, né? Claro que vai pegar o final de semana, né? Mas melhor ainda, né? Que aí vocês vão estar mais tranquilo, quem trabalha, quem... Aí vai ter esse link, vocês vão entrar nesse link, né? E vai abrir um formulário. Aqui você tem o nome, você vai rolar para baixo, vai colocar seu e-mail, vai colocar, respondendo as perguntas, né? O seu RA, ou CPF, o seu semestre e tal. E aí vão começar as perguntas. Vão ter 10 questões. Essa aqui é a última. Na última questão, você vai ter o enviar, né? A única coisa que esse formulário não permite é você cria uma, você responde uma, duas, aí depois você sai. Quando você voltar, você vai abrir novamente o formulário. Então, se você respondeu duas, você vai ter que responder de novo. Então, a minha sugestão é: respondeu, tira uma foto, dá um print, faz alguma coisa, né? Para salvar, para depois, quando você voltar, você não ter que ficar respondendo de novo, né? E esse formulário ele permite enviar várias vezes, mas só vai ser considerado a primeira vez que enviar, tá?
Então, enviou, vem para mim o horário, a data, tudo que foi respondido. Então, só vai ser considerado o primeiro. Então, vocês respondam, nota no caderno, tira foto, depois já manda, preenche tudo de uma vez e envia, tá? Então quer Aí, se dizer que você... assim, caiu a Oi. minha internet, eu estou no 2. Oi? Caiu a minha Oi. internet, eu estou no 2. Caiu a internet, eu estou na segunda. Aí eu volto lá, eu volto tudo de novo. Volto para 1, para 2, para 3. De repente, o que acontece? Se você estiver no computador e cair a internet, muito provavelmente não vai desligar o seu computador, ele vai ficar parado lá. Quando ele retomar, ele está no link lá, então não tem problema. O problema é se você sair do questionário, entendeu? Ah, tá, entendi. Se eu sair Tá? do questionário, eu começo a fazer tudo de novo. Ele não É, entende aquelas que eu já se respondi. você, vamos supor que caiu a energia na sua casa, desligou seu computador, que você estava sem bateria ou acabou a bateria, você não viu. Desligou, você vai ligar de novo, você vai ter que entrar no link. Agora, se cair a internet, ele fica parado, ele restabelece. Por isso a minha sugestão é, você fez uma questão. Ah, é essa aqui mesmo? Tira uma foto, dá um print, salva, tá? Essa é a sugestão, para que você não tenha que ficar fazendo toda hora, né? Tá, entendi. Tá. Mas é tranquilo, pessoal. Das questões, mesmo esse lado aí, de qualquer forma, a gente tá para ajudar no que for necessário, né? Para vocês vai ficar aberto no final de semana. Eu estou no WhatsApp, qualquer coisa que vocês precisarem, podem me chamar, não tem problema nenhum, tá? Ninguém ninguém se apavore aí, né? Só me chamar que aí dá para ajudar, tá? Não vamos ser rígido o bastante para prejudicar, tá? O importante é fazer, responder para responder com consciente, porque essa prova a gente sabe, não tem como você proibir de consultar, então, mas é mais numa linha de aprendizado. O que a gente tá fazendo em cima dessa prova? É uma forma de estudar de aprendizado. Quer dizer, você pega aqui uma questão dessa, puxa, deixa eu ver, deixa eu ir no material, deixa eu ir ver o que é. É uma forma de aprendizado. A prova é para isso, né? Para fazer um lado de desenvolver e ter o aprendizado. É nesse ponto que a gente quer fazer, tá? Não tem esse negócio de. Eu acho, né, que as provas não deveria existir prova, né? A gente deveria trabalhar em cima de atividades, de desenvolver projetos, porque você imagina, você pega um dia que você não está bem, normalmente na prova presencial, né? Tem um dia que você não está bem, você vai fazer uma prova, você vai bem em todas as aulas, você assiste às aulas, você faz exercício, você participa, chega no dia da prova, você vai mal. Concorda que isso pode acontecer, né? E a prova não deveria ser desse formato avaliação. Por isso que esse formato que a Anhanguera cria de avaliação continuada é interessante, porque a prova tem a participação dela, né? Mas também tem muita participação de atividades, né? Então, são atividades que você faz no AVA, atividades que ele chama de atividades transversais, né? Que, que é o desafio nota máxima, que são esses estudos dirigidos, que tudo isso se acumula a ponto. Então, se vocês forem ver, é uma composição de pontuação que alivia a pressão da prova. Você tem que tirar um mínimo necessário da prova, mas para compor a sua nota para aprovação, você tem que estar fazendo diversas atividades. Então, eu acho mais legal essa forma de avaliar. Tá?
Colocando a prática e a teoria ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, o que acontece, né, que a gente não está acostumado ainda, né? Eu me coloco também nessa posição de aluno, porque também tem hora que eu faço determinados cursos, né? A gente não está acostumado nessa linha de estudar junto com a alma. Por que tem esse lado da pré-aula, né? O que eles chamam de aula invertida. O ideal é que o aluno vá para a aula sabendo do assunto. Então, tem a pré-aula, o aluno dá uma olhada, né? E mesmo se você não tiver pré-aula, você tem um livro, você estuda o assunto, você sabe qual vai ser o assunto que o professor vai dar na outra aula, você lê antes. O aprendizado é muito maior, mas a gente não está acostumado. A gente sempre foi preparado para chegar numa sala de aula e só receber. A gente não foi preparado para o que o pessoal fala hoje, né, do aluno ser protagonista da aula, né, de ter a participação e tudo mais. Então, e como que o aluno pode participar? Ele só pode participar se ele viu alguma coisa, se ele leu alguma coisa sobre o assunto. Igual o que a gente está falando hoje, né? Se em algum momento você viu alguma coisa de alavancagem financeira, você pode contribuir, né? Como o Antônio, que ele tem todo o lado dele de estudo de ações e tudo mais, né? E então, ele conhecia até o acionista ali, né? Por quê? O investidor, né? Por quê? Ele lê, ele estuda sobre isso. Então, isso que é legal, né? A gente está sempre procurando antecipar um pouco a aula para o aprendizado. Aí a gente aprende mais, né? Sim, professor. Mas a gente ainda vai demorar um pouco, né, no nosso costume, até a gente entrar nessa linha de ter a sala de aula invertida, né? Para os pequenininhos que estão começando, né, tem uma escola ali no final da Faria Lima, que eu faço consultoria, que eu dou capacitação para os professores nas ferramentas Google, né? Então, desde os pequenininhos, desde do Fundamental 1, eles já utilizam tecnologia, né? E aí, o que o professor faz? Por exemplo, o professor de biologia, né? Ele fala, hoje nós vamos falar, para a próxima aula nós vamos falar de fotossíntese, né? Então, ele põe os tópicos, por exemplo, de fotossíntese e os alunos têm que pesquisar onde quer que seja sobre cada tópico de fotossíntese. Os alunos criam PowerPoint, isso desde do Fundamental 1. Eles criam PowerPoint, né, para o professor, e o professor vai dar aula em cima do PowerPoint dos alunos. Então, imagina, para os alunos montar o PowerPoint, eles tiveram que pesquisar, eles estão sabendo do assunto, e é isso que a gente fala de sala de aula invertida. Quando o professor começa a falar, os alunos já estão sabendo e vão participar muito da aula, né? Agora, isso aí é possível fazer numa escola de classe média, né? Ali, o colégio ali é classe média alta, todas as crianças têm o Chromebook, que é o notebook da Google, né? Utilizam as ferramentas da Google, os alunos sabem entrar no sistema desde da sexta série, né? Mas o que vai acontecer com esses alunos quando chegarem no curso universitário? Eles vão estar cansados de trabalhar com sala de aula invertida, né? Eles vão participar muito mais da aula do que quem não teve essa formação. Então, vai demorar um tempo até essas crianças da sexta série chegar na universidade, mais de 10 anos, né? Então, mas eles vão, e se eles forem acompanhando na escola nessa linha,
vai ser melhor para o aprendizado, né? Eu estudei num colégio público, eu não sei se muita gente conhece. Esse colégio é chamado Major Arci, e o Major Arci ele tinha esse procedimento, não era tecnologia como é agora, mas a gente tinha que já preparar o material para quando estivesse na aula de laboratório, que tinha um laboratório, tudo lá, a gente já sabia e trabalhava junto com o procedimento. E o aprendizado, com certeza, é muito melhor, né? Por isso que eu sou um pouco meio entrona e curiosa, porque eu sempre fui educada dessa forma, então, e é uma coisa boa, é uma coisa bem agradável, porque aí você já descobre o que você gosta, o que você não gosta, e mesmo o que você não gosta, que não vai usar, você já tem uma base. Mas a gente chega lá. A gente estava lá, mas aí regrediu, né? Muitas coisas vão regredindo. Mas vamos retomar. Tá bom, Tranquilo, professor, então, não tenho pessoal. mais dúvidas não, tá? Oi? Então, tá bom, eu não tenho mais dúvidas. Tá, Vou João, me obrigado. despedir, tá? Boa noite. Legal, pessoal. Então, se é isso, obrigado. Bom final de semana para vocês, tá? E na próxima aula, provas. Eu vou estar ao vivo aí para gente tirar dúvida, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade, professor, e parabéns pela iniciativa das videoaulas. Até as Legal. provas. Boa noite, professor. Tudo de bom. Boa noite, boa noite. Tchau, Marcos. Falou, Boa professor. noite. Boa noite. Boa noite.